Bom dia, bem-vindo aqui a mais um episódio novinho aqui do podcast semanal da Tribo Forte, o podcast número 1 do Brasil na categoria Saúde, graças a você que acompanha a gente aqui toda semana. A gente tem um episódio novo saindo toda terça-feira de manhã, tem um episódio saindo do forno novinho. Esse podcast aqui especificamente está sendo gravado em vídeo também, porque a gente tem um convidado hoje que, além de um grande caso de sucesso aí de mudança corporal e de saúde, também virou um propagador respeitado de conhecimento sobre alimentação verdadeira, dieta paleo, etc. Logo, você pode escolher, então, o seu formato de preferência para consumir essa informação que a gente vai passar hoje, seja vídeo, áudio ou ainda texto, né? Porque cada episódio aqui do podcast possui uma descrição, uma transcrição completinha disponível lá quando você vai no artigo, lá no Emagrecer de Vez, o artigo do podcast. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo aqui com o Hilton Souza, que é o nosso convidado especial, que você deve estar vendo no vídeo, que é autor, inclusive, do blog paleodiario.com, e caso de sucesso de saúde e emagrecimento, como eu falei, e entender um pouco mais sobre as mudanças que ele fez para transformar a sua saúde e corpo, que você entrar no site dele, inclusive, você vê as fotos dele ao longo de todo o processo, que é uma mudança bastante bacana. Além disso, além desse papo com o Hilton, que a gente vai entender mais sobre o que ele fez, a gente vai também falar um pouco aqui sobre os 3 hábitos para se viver até os 210 anos, veja só. Tá? Isso vai ficar no ar até a gente chegar para conversar isso aí, os 3 hábitos para se viver até 210 anos, como assim? Ainda, a gente vai ter aqui o alimento do dia, um alimento bacana, que é uma nova paixão que eu descobri aí, alimentícia, e depois, para finalizar, a gente vai saber o que cada um de nós comeu aí na última refeição maior, no último almoço, para dar uma ideia interessante de como você pode adicionar aí uma alimentação forte no seu dia a dia. Então o episódio, como você pode ver, está suculento. Agora, antes de dar bom dia e continuar e começar aqui de fato, eu quero já partir para responder também a pergunta da comunidade, a gente vai responder aqui. Um lembrete rápido a todos os membros da Tribo Forte, que novas receitas deliciosas e criativas também estão sendo adicionadas diariamente dentro do portal lá de membros, com colaboração especial ilustre da Patrícia Aires, que é estudante de nutrição, como todo mundo sabe, e especialista em alimentação forte, paleo, low carb, tudo isso. Então ela está adicionando diariamente coisas bastante bacanas dentro do portal, pessoal. Algumas das últimas receitas adicionadas por ela são, por exemplo, ganache infalível, pizza de frigideira, almôndega de frango e abobrinha, bolo perfumado de especiarias, pãozinho de sanduíche, caipirinha de limão e vinho branco, olha só. Docinho anti-TPM, olha só, e mini pão para a fase 1 do Código Emagrecer de Vez. Olha, esses são alguns exemplos das últimas receitas que a Patrícia tem adicionado dentro da área de membros lá. Então isso tudo é muito bacana para deixar o nosso estilo de vida alimentar mais dinâmico, criativo e delicioso. Afinal, o nosso objetivo aqui é saúde, boa forma e estilo de vida, né? Então se você ainda não se tornou um membro VIP para ter acesso lá dentro da Tribo Forte, junte-se a esse movimento o quanto antes e aí tem acesso a toda essa informação privilegiada e muito mais. Todos os detalhes para isso estão no triboforte.com.br, ok? Então, bom dia, pessoal. Bom dia, Dr. Souto. Bom dia, Hilton. E bem-vindo aqui ao podcast da Tribo Forte. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Hilton. Prazer te ter aí no podcast. Prazer é meu. Ótimo, ótimo. Primeiro, como de costume, a gente costuma responder uma pergunta da comunidade. E essa pergunta é bastante interessante, tá? É uma pergunta muito curta, na verdade, mas cheia de impacto. Veja só. O Gease Brito Silva pergunta o seguinte: jejum intermitente não pode gerar diabetes? Ok? Essa é a pergunta do Gease. E depois ele complementa, porque alguém respondeu dando risada, né? Ele complementa assim: eu conheci uma pessoa que disse que adquiriu diabetes tipo 2 por causa de ficar muitas horas sem se alimentar. Bom, eu respondi assim, eu acredito que eu conheço pessoas também que ainda acham que o mundo é plano, né? Que se você for até a borda, você vai cair no mar de dragões, né? Então, basicamente foi essa a minha resposta. Mas eu acho que é interessante a gente, né, tentar falar um pouco sobre isso. O jejum intermitente não pode causar diabetes. Doutor Souto, o que você tem a dizer sobre isso? Para a gente tentar racionalizar um pouco o que levou a pessoa a perguntar isso, porque querendo ou não, ele tem uma crença aí na mente sobre isso, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre, quando surge esse tipo de coisa, sublinhar o assunto nível de evidência, tá certo? Qual é o nível de evidência mais baixo que tem? É a opinião pessoal, tá? Então, definitivamente, o sujeito achar que aconteceu alguma coisa com ele não é um nível de evidência que a gente considere do ponto de vista científico ou mesmo para tomada de decisão, tá? Vamos pensar um pouco fora da nutrição, tá? Você pega o seu amigo que não entende absolutamente nada de carros, tá? Leva ele numa loja de carros usados, aí você vê um carro ali e aí o seu amigo diz assim, olha, eu acho que esse carro é bom, eu acho que o motor tá bom.
ok? Alguém compraria o carro baseado nessa avaliação? Não, né? Tá certo? Uhum. Como é que a gente compra um carro usado? Normalmente a gente leva ou alguém que realmente entende do assunto, que vai abrir o capô e examinar aquilo ali, ou preferencialmente pede para o sujeito da loja de carro usado, olha, eu queria dar uma volta no carro e eu estou interessado, então se você me permite, eu quero levar no meu mecânico, que vai fazer os testes, correto? Então, a gente tem esse mínimo nível de ceticismo na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? A gente não faz as coisas acreditando em tudo, acreditando em Papai Noel, em fada do dente. Então, o critério não é porque a pessoa acha que o jejum causa diabetes, que jejum causa diabetes. Agora vamos falar um pouco das evidências que a gente tem. As evidências que nós temos são, obviamente, no sentido contrário. Ok? O que causa diabetes tipo 2? Tá? Não é uma coisa só, é uma doença multifatorial, mas nós sabemos, por exemplo, que excesso de peso é um fator de risco para o diabetes. Jejum faz a gente ganhar peso? Não, né? Uhum. Okay? É impossível ganhar peso não comendo. Uhum. Okay? Segundo, a exposição crônica a níveis elevados de insulina faz com que o corpo desenvolva resistência à insulina. Qual é a coisa que mais baixa a insulina, Rodrigo? Não ter insulina, não comer. Não comer, ok? É verdade que nós podemos escolher os nossos alimentos para comer aqueles alimentos que provocam menor elevação da nossa glicose ou menor elevação da insulina, mas todo alimento vai provocar uma pequena elevação da insulina, como o Dr. Fung nos ensina. Tá? No entanto, se eu não comer, é garantido que eu não terei elevação da minha insulina. Tá? Uhum. E por fim, nós temos um estudo recente, um estudo britânico, tá? Que mostra que pacientes que fazem uma dieta bastante hipocalórica, quer dizer, próxima à definição de jejum, na qual comer menos do que 500 calorias por dia já é praticamente o equivalente a um jejum do ponto de vista metabólico. Esse estudo foi publicado numa revista de alto impacto. Depois você me cobra, Rodrigo, eu mando o link para os nossos leitores. Tá? E o estudo mostrou a reversão do diabetes tipo 2 rapidamente, em questão de poucas semanas, em um número muito grande de pacientes. Né? Então nós já temos nível de evidência publicado em estudos experimentais que o não comer ajuda a reverter o diabetes tipo 2. Tá? Então, definitivamente, o jejum não apenas não causa diabetes, como no diabetes tipo 2, o jejum é uma forte e importante ferramenta no tratamento e na reversão da patologia, que é uma patologia de hiperexposição a carboidratos, de hiperexposição crônica à insulina nas pessoas geneticamente predispostas. Então, perfeito. Nosso leitor aí pode ficar tranquilo que não apenas não causa, como na realidade é o contrário. Tá? E sempre deixando aquela ressalva, né, de que pacientes diabéticos que estão utilizando medicação, especialmente aqueles que estão usando insulina, não devem fazer jejum sem ter o acompanhamento médico profissional. Sobre esse assunto, inclusive, vai reforçar novamente a conversa que a gente teve com o Dr. Jason Fung, episódio número 11 aqui do podcast. Então, o pessoal volta no episódio número 11, que é focado unicamente em jejum intermitente. Então, se tem alguma dúvida sobre isso, pode voltar lá e ver. Então, realmente, é aquela questão do medo, novamente, né, Dr. Souto? É assim, a gente está seguindo uma coisa que é totalmente errada, só que a gente segue uma coisa errada por tanto tempo que ela se tornou uma coisa certa na nossa cabeça. Então, quando a gente escuta alguma coisa que é diferente disso, é aquela questão do medo que a gente falou, né? Será que, né, o jejum intermitente vai causar todos os problemas, né? Infelizmente. Enfim, a gente pode ter dúvida a respeito das dietas que a gente faz, se funciona ou não funciona, mas tem uma coisa que não dá para duvidar, não dá para ter dúvida, é que não comer não vai engordar, não comer não vai aumentar a insulina no sangue, né? Então, basicamente é isso. Então, é a questão do medo, basicamente. O primeiro tópico grande aqui, Hilton, chegou a hora de focar a luz em você aí, né? Bem-vindo novamente aqui. O Hilton é uma pessoa que propaga diariamente, inclusive, conhecimento sobre paleoalimentação, nutrição, uma pessoa bastante respeitada, bastante seguida aí. Então, por isso que a gente trouxe ele aqui. Além disso, obviamente, ele é um caso de sucesso ele mesmo.
Então a gente quer entender um pouco mais sobre a história dele e como realmente ele começou essa transformação. Então a primeira pergunta, Ailton, que eu vou fazer para você é o seguinte: o que te levou a iniciar uma mudança alimentar, a chegar a pensar em alterar a sua alimentação, a mudar a sua forma física? Qual foi o gatilho assim, que fez você acordar, digamos, para a sua saúde? Cara, então, assim, eu tive uma infância onde era uma criança razoavelmente gordinha, né? Só que quando veio tirando a adolescência, eu emagreci bastante, né? E aí depois, quando entrei na faculdade, que vieram todas as cervejas, pizzas e chocolates, eu engordei muito de uma vez, né? E aí a minha primeira abordagem na época foi parar de beber e parar de comer carne. Fiquei um tempão fazendo isso e realmente emagreci bastante. Na época eu praticava muita capoeira, né? Fazia capoeira todo dia. E com isso eu voltei ao peso que eu tinha antes de entrar na faculdade e mantive. Só que em 2007 eu tive um acidente e machuquei o ombro. E por conta disso a minha atividade física parou, né? E como a atividade física parou, meus níveis de ansiedade subiram muito e eu voltei a comer toda aquela porcariada de sempre. E aí rapidamente eu ganhei entre 12 e 14 quilos mais ou menos, né? E cheguei a procurar um nutricionista convencional que me receitou a loucura de sempre, né? Comer de 3 em 3 horas, tudo integral e malhar muito. Uhum. Não deu certo, obviamente. Na verdade, é a questão de aderência, né? A gente não adere a isso, não tem jeito de você se manter passando fome para sempre. E eu comecei a pesquisar, cara, e acabei, um dia um amigo meu me mandou um artigo do Arthur Devane, né, que me levou para o site do Mark Sisson, e a partir daí eu comecei a querer entender como que a coisa funcionava, né? Como eu venho de área exata, né, eu me propus a fazer um experimento comigo mesmo. Falei, não, pô, já que o que eu estou lendo aqui está contrariando tudo que eu acredito, né, vou fazer um teste aí por 2, 3 meses, faço exames antes, exames depois, né, e vou fazer o meu estudo com N igual a 1. Aí para mim deu muito certo, né, em 2 meses eu já tinha emagrecido 8 quilos. Né, a partir daí foi literalmente jogar o sapo na água, né, como a gente fala aqui em Minas. Eu continuei seguindo, né, aquilo se transformou no meu estilo de vida e já estou nessa há quase 4 anos. Então, assim, sendo objetivo para a sua pergunta, o que me trouxe para isso foi a vontade de perder peso, né? Mas esse foi o principal, mas não só isso, né? Eu sofria de azia crônica todo dia, sofria de azia, então eu consumia aí um tubo de sal de frutas por quinzena, mais ou menos, e desapareceu, né? Desde que eu mudei minha alimentação, foi do dia 1. Um dia que eu mudei, acabou e nunca mais voltou, né? Hoje, sei lá, as pessoas falam, o que você jantou? Ah, sei lá, comer um prato de torresmo. Porra, só torresmo? Você não teve azia? Não, 0. Nunca mais. Olha só, e quanto tempo mais ou menos pra gente ter uma ideia que levou, você acha, se você tentar lembrar, do momento que você decidiu, nossa, vou começar a procurar coisa para emagrecer, até você ter encontrado a luz, digamos. Por a luz eu digo o marxismo, essa porta de entrada para o mundo, né? Correto. Olha só, o meu amigo me mandou esse e-mail mais ou menos na metade de 2012. Isso. E eu só fui mesmo começar a pesquisar lá em fevereiro de 2013. Então foi quase um ano aí, né? Quase um ano de indecisão. E você seguiu, então, as coisas tradicionais durante esse tempo, então? Na verdade, eu tentei. Assim, quando eu decidi que eu precisava perder peso, né, eu procurei um nutricionista, ela me receitou, na verdade, me prescreveu, né, ela tirou uma dieta pronta da gaveta, né, e me deu e falou, come isso. Aí eu li, tentei 1 dia, 2, falei, cara, não dá pra ficar comendo isso não. Aí, assim, vê se alguma semelhança com o que... Eu também fiz isso, na verdade, no início, foi em 2009, acho que foi em 2009. Também foi nutricionista, me prescreveu também 3 horas, e pra mim era couve com, tipo, sanduíche integral com franguinho, peito de frango, ou brócolis sem gordura, nada, né? Imagina só, sem sal nem nada. Então eu também segui esse tipo de coisa. Então foi parecido mais ou menos com o que sugeriu pra você? Foi basicamente isso mesmo, cara. Assim, coma tudo light, coma seu pãozinho integral, tudo sem gordura, o de sempre, né? É a famosa dieta do isopor, né? Exatamente. Mesmo gosto e mesma saciedade do isopor. Exatamente. Então a gente até aqui... Diga. Durante bastante tempo da minha vida, assim, as minhas refeições grandes, né, o almoço principalmente, quando eu olhando para trás, eu percebo que a maior parte do tempo eram refeições boas. Eu comia basicamente carne e salada, né, mas eram sempre carnes magrinhas e saladinhas, né? Às vezes ia para macarrão, pizza. O que me matava eram as sobremesas, né, que sempre tinha.
doce, picolé, né? Então, o café da manhã, que era sempre de granola com leite, ou então biscoito recheado com leite, e o jantar, né? O jantar em casa era sempre sanduíche, pão de queijo, né? Sim. Então, assim, E aí eu até vou acrescentar, é muito comum a gente que atende os pacientes, a gente pergunta como é que é a sua alimentação e a pessoa diz, eu tomo café da manhã, eu almoço e tal, mas à noite eu faço uma refeição mínima, assim, eu como só um sanduíche, tá certo? Quer dizer, então a pessoa de noite come só glicose. Uhum. E tipicamente Porque ela levanta, né? Cai da cama já comendo glicose também. basicamente isso. Exatamente. E Hilton, qual que foi, assim, quando você começou a mudança, então, de fato, falou desses 2 meses, você notou uma grande diferença e tal, você começou com o quê? Com um low carb mais estrito? Como é que foi aquele começo? Cara, na verdade, nem foi tão estrito assim, sabe? Como esse meu caminho foi todo feito, digamos assim, na marra, né? Uhum. Na época a gente não tinha muitas fontes de informação, pelo menos eu não conhecia. Uhum. Eu só fui conhecer o blog do Souto quando eu já tinha quase 1 ano de dieta. Uhum. Então, assim, a minha referência sempre foi o Mark Sisson. E na época lá, talvez por um pouco de desatenção minha, eu não vi muito questão de receitas. Então eu sabia o que comer, mas eu nunca fiquei preocupado, por exemplo, em fazer pãozinho, bolinho, esse tipo de coisa. Uhum. Então, basicamente, eu fazia 3 refeições por dia, eram 3 almoços. De manhã eu comia carne e salada, no almoço carne e salada, e no jantar carne e salada. Sempre variando, mas era isso. Então, assim, para as pessoas era um choque. Mas, pô, mas você está almoçando de manhã, caramba, como é que você consegue comer às 6 horas da manhã uma bisteca gordurosa com salada? E aí, nesse ponto, eu resgatei lá as histórias que o meu pai me contava. Meu pai foi criado no interior, né, na divisa de Minas com o Espírito Santo quase, e ele falava que quando ele era criança, lá nos anos 50, eles comiam de manhã cedo feijoada, era o café da manhã. Então eu falei, pô, não está tão longe assim. É claro que a categoria de alimentos é muito diferente, mas essa questão de você achar que uma refeição tem que ser isso, isso e aquilo, é completamente cultural. Né? Uhum. Assim, a gente come pão de manhã porque está habituado a comer pão de manhã, poderia comer qualquer coisa. Né? Uhum. Hoje eu não como mais nada de manhã, mas durante muito tempo... Reforçando isso que você disse, saiu um artigo essa semana também, se você me lembra depois, Rodrigo, vamos linkar, aonde, se não me engano, num jornal inglês, eles argumentam que o café da manhã, como ele é concebido hoje em dia, é uma criação corporativa, né? É uma criação da indústria. Uhum. Né? Então, nós precisamos convencer as pessoas de que não se pode comer um peito de frango no café da manhã, ou de que eu não posso simplesmente não comer o café da manhã. Eu preciso convencer todo mundo de que o café da manhã tem que ser suco de caixinha, leite de caixinha e cereal matinal, porque é isso que gira a roda da indústria, né? Essa semana eu até soltei um artigo chamado O Café da Manhã Não Tem Poderes Mágicos. Justo, isso. É esse aí mesmo, Hilton. É esse mesmo. Tá lá já. Apesar do que eles tentam mostrar pra gente, né, realmente. Só que é tão difícil, né? Se você sugere pra uma pessoa que o café da manhã não é necessário, você, na hora, você vê a pessoa querendo falar, como assim? Né? Como assim? Eu vou me sentir, eu vou estar dormindo ao meio-dia se eu não comer nada de manhã cedo, né? Exatamente. O metabolismo está todo estragado. O comentário que eu fiz foi exatamente esse. O que empurram pra gente se você não tomar o café da manhã, você vai engordar, você vai passar mal, a sua conta do banco vai ser assaltada e o pneu do seu carro vai furar. Sabe? É basicamente isso. É um medo, né? O medo que o pessoal exatamente. Tem. Empurram todo o medo possível. Aqueles que estão nos ouvindo, que nos leem, se tem algum interesse ou presença na internet nesse mundo low carb paleo, já conhecem o blog do Hilton, que é o Paleo Diário, né? Que andou tendo um crescimento exponencial aí de um ano para cá, né, Hilton? Sim. Quando é que você começou a escrever o blog? O que levou você a começar a escrever? Comenta um pouquinho sobre isso. Então, doutor, assim, o que me levou primeiramente a querer escrever o blog foi para tranquilizar minha família. Né? Quando eu anunciei o que eu estava fazendo, falar, putz, você tá louco, você vai morrer, suas artérias vão explodir, é o de sempre, né? O medo de sempre. E eu falei, gente, olha, eu estou fazendo um experimento. Eu fiz exames, agora meus exames não estavam ruins, mas também não estavam bons, não. Eu vou esperar 2 meses e fazer exame de novo. E nesse meio tempo, eu comecei a traduzir artigos para que minha família ficasse tranquila. Não, mas eu não estou fazendo isso porque eu sou louco. Né? Eu tenho embasamento para fazer o que eu estou fazendo. Então a coisa começou assim. Né? Até chegar aquele ponto em que eu estava querendo traduzir aquela primeira sequência inicial de artigos do Mark Sisson
Eu te mandei um e-mail, doutor, e você falou, olha, eu já traduzi 2 ou 3. Se você quiser fazer o resto, faz que eu linko aqui. Né? A coisa partiu daí. Né? Então, assim, a resposta objetiva é essa. Né? Eu comecei para tranquilizar a família, né, para ter exatamente um diário do que eu estava fazendo, daí veio o nome Paleo Diário. Então, comecei a colocar minhas fotos, comecei a anotar a minha variação de peso. Né? Se você, quem conhece o blog lá já viu que tem todos os meus pesos anotados diariamente entre 1º de março de 2013 e hoje. Né? É até engraçado você ver como que a curva de peso ela cai até chegar no seu set point. E da partir daí não varia mais. Né? Eu gosto, sempre que me perguntam, eu falo, cara, esse tipo de dieta ela não te faz emagrecer. Ela te faz ter o peso que você está preparado para ter. É só isso. Você vai perder até chegar no que seu corpo quer. Depois que chegar lá, acabou. Né? Daí você não sai mais. Não, muito bom. Qual que foi a mudança, digamos, no início que você começou a alterar o seu estilo de vida? Qual que foi a mudança que você lembra ter sido mais desafiadora? Teve alguma que foi assim mais desafiadora no início? Cara, assim, eu nunca fui muito exigente com comida. Né? Eu acho que assim, principalmente a parte doce. Né? Foi mais complicado. Eu ainda continuei mantendo a cerveja aí por 1 ano, mais ou menos, e depois eu abri mão dela também. Né? Já tem, sei lá, quase 3 anos que eu não tomo cerveja agora. E, de novo, né, para todo mundo falar, cara, eu não consigo ficar sem tomar cerveja, é impossível para mim. Cara, não é. Eu pensava assim também. Né? Eu pensei assim durante muito, muito tempo da minha vida. Né? Não que eu fosse um alcoólatra, um bebedor que fica caído na rua. Eu sempre gostei de tomar cerveja. Né? Desde que eu me entendo por adulto. Assim. E simplesmente não faz mais falta. As pessoas têm muita crença, né? Que eu não consigo viver sem pão, eu não consigo viver sem cerveja, não consigo viver sem um doce. As pessoas têm essa crença que é impossível de se viver. É muito fácil você testar isso, né? Eu sempre digo, pega uma tenda de acampamento, vai pro meio da floresta e fica lá 1 mês. Vamos ver se você sai vivo ou não. Então você não precisa, não é necessário você ter esse tipo de coisa. O pessoal hoje em dia é mimado de achar que a gente precisa ter alimentos processados, né? Notícia, né? Tanto tempo atrás não existia indústria, não existia alimento processado, não existia cerveja, não existia... E o ser humano tem 2,5 milhões de anos. Entendeu? Então, tem uma coisa que eu repito sempre para as pessoas, né, para todo mundo que me procura, que é a questão do benefício da dúvida. Cara, se você não está disposto nem a tentar, né, por quê? Por quê? Sabe de onde que vem esse medo? Você tenta desconstruir, né, o medo das pessoas. E o retorno é sempre... não o retorno, né, o desfecho das conversas é sempre o mesmo. Quando você começa a mostrar para elas de onde que o medo dela vem, o que a indústria fez, o que a indústria faz, as pesquisas, né, como que o guia alimentar americano influenciou a partir da década de 70, chega num ponto em que esbarra literalmente na fé, né, a nutriligião, que eu gosto de falar. A pessoa fala, não, eu acredito nisso, eu acredito porque eu acredito. Né? E assim, não adianta você falar comigo, nem me mostrar esse monte de coisa que eu não vou mudar de opinião. Que é uma coisa... É triste, mas ao mesmo tempo a gente vê a história se repetindo, não só em termos de nutrição. Sempre acontece assim, né? A verdade repetida, a mentira repetida vezes suficientes é uma verdade, né? Que você tinha falado. Né? Por exemplo, a minha avó tem 100 anos, minha avó completou 100 anos esse ano. Ah, é? Olha, né? Só. Ah, que incrível. E assim, ela falou comigo que ela descobriu o óleo de soja quando ela já tinha mais de 70. Né? Ou seja, mais de 70, não, desculpa, na década de 70. Né? Até então ela sempre cozinhou com banho. Hoje em dia ela usa óleo de soja e tudo mais. Imagina, a religião dela era inversa, né? Ela tinha ceticismo para com o óleo de soja, não para banho. Exatamente. Então, assim, o que para nós é normal, né? Ou que, até mesmo para pessoas mais velhas que foram doutrinadas ao longo do tempo, né? Quando você tenta desconstruir isso, tem gente que fala, nossa, realmente é mesmo, né? Antigamente era diferente. Mas tem outros que falam, não, antigamente, mas as pessoas morriam muito mais, a expectativa de vida está aumentando. O de sempre. É difícil. É mais fácil você... do Mark Twain, né? É mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencê-la de que ela foi enganada. Exatamente. Perfeito. Mark Twain é um dos meus favoritos aí das pessoas ilustres aí. Te perguntar Rodrigo, sobre... quer adicionar alguma coisa, doutor? Sobre isso que você falou, assim, do mimimi, da dificuldade em querer largar um pão, uma coisa assim. Eu lembro, especialmente as nossas ouvintes mulheres que já foram mães ou que estão grávidas, como no momento em que a mulher descobre que está grávida,
ela larga imediatamente, sem nenhum período de habituar, tá certo? A bebida alcoólica e o cigarro. Perfeito. Certo? Então, por que isso? Porque ela tem um objetivo muito maior. Quer dizer, ela está protegendo aquela outra vida que ela está gerando, então aquilo é muito mais importante do que o seu mimimi pessoal de eu vou sentir falta dessa cerveja, ou eu vou sentir falta desse cigarro. Então, a conclusão disso que eu falei é que tem um pouco de falta de amor próprio nas pessoas, tá certo? Porque quando é pensando no filho, bom, aí ela larga a bebida ou o cigarro imediatamente. Mas por que será que as pessoas não conseguem fazer a mesma coisa pensando em si? Podem se amar um pouquinho também. Perfeito. É que eu costumo dizer o seguinte, a gente fala, né, nada é impossível, tudo é possível. Eu falo assim, tudo é possível se a sua vontade de atingir o que você quer é grande o suficiente. Isso significa, você está disposto a pagar o preço para atingir aquilo. Então, no caso, se a pessoa realmente não quer ficar em forma tanto assim, ela gostaria de ficar em forma. Se ela não quer como ela quer a saúde do filho, né, que você falou na barriga, que ela não quer tanto quanto, então ela vai ficar pensando, ficar de mimimi. Agora, chegar num ponto que assim, ou você emagrece ou você morre, aí a pessoa não vai ficar tanto de mimimi. Aí ela vai começar a pensar, realmente, o que eu posso fazer agora para mudar meu estilo de vida, né? É tudo a questão de quanto você quer chegar no teu objetivo, né? E talvez, vamos dizer, se a gente conseguir convencer as pessoas de que elas estão efetivamente colocando a sua vida em risco, da mesma forma que elas estariam colocando a vida do feto em risco, bom, talvez elas possam ter a mesma atitude com relação à própria vida que elas têm com relação à gestação. É uma forma de botar a cabeça no lugar certo, né? Acho que assim, com isso eu só concordo em parte, sabe? Porque assim, a gente vê tantos casos de pessoas que elas escutam literalmente, se você não parar de fumar, você vai morrer. E o cara morre. Né? Ou se você não parar de beber, você vai morrer. E o cara morre também. Né? Então, assim, tem um outro ponto aí que acho que ele extrapola um pouco o psicológico puro, ele caminha aí em relação da adição. Né? Tem pessoas que simplesmente não conseguem, às vezes a intervenção precisa ser maior. Não acho que são a maioria dos casos, né? Mas eles existem, certamente eles existem. Né? O que eu percebo? A gente tem o cérebro humano, a gente tem muita dificuldade em pensar no longo prazo. A gente é muito imediatista. Então, se está tudo bem agora, deixa para lá. Você nunca para pensar qual é o impacto disso daqui a 10 anos. Né? Então, assim, as pessoas sempre vem gente conversar comigo, ou casos que eu já vi mesmo, de pessoas que faleceram recentemente, por questão de abuso do passado. Né? Não adianta você falar com o cara agora. Ou, assim, minto. Adianta. Para algumas pessoas, para outras não. Assim, mas meus exames estão ótimos, eu estou aqui comendo a minha granolinha, o meu isso, o meu aquilo, né? E está tudo bem comigo agora. Né? Ou então o cara vem para mim e fala, não, você fica comendo esse monte de gordura, esse monte de proteínas. A minha resposta, em geral, quando eu estou sem paciência, eu falo, cara, a gente conversa daqui a 20 anos. Né? Se a gente chegarmos os dois vivos em 20 anos, né, a gente reavalia nossas posições lá. Porque não sendo assim, literalmente a conversa ela fica travada, sabe? Porque o argumento do cara é sempre, mas eu estou bem agora. Sim. Estou bem agora. É isso que eu pensei em dizer antes. O problema da alimentação é que ela não causa uma consequência imediata, né? É uma coisa que vai se construindo ao longo das décadas, né? Exatamente. Assim, eu sou estudante de nutrição também, né? Na verdade, esse semestre eu tranquei o curso porque o meu filho está para nascer. Né? Mas as discussões em sala de aula... Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Em sala de aula, assim, eu tive professores muito, muito abertos, né, estavam dispostos a ouvir o que eu tinha para dizer, ainda que não concordassem, não acreditassem, e tive um ou outro que não queriam nem ouvir. Né? E o argumento deles para mim era sempre esse. Né? Mas você está comendo isso agora? Ele usava o meu argumento contra mim. Você está bem agora, mas e daqui a 20 anos? Você vai estar bem também? A nutrição, ela não te mata de uma hora para outra, ela te mata devagar. O professor ou professora, né? Isso poderia ser uma questão de fé, não fossem um monte de artigo que eu estou te citando. Né? Eu não preciso de fé para acreditar nisso. Eu tenho evidência. Claro. Agora, você, por outro lado, você está acreditando por fé pura. Você não tem evidências. Né? Então, mas vamos começar daqui a 20 anos. Entrou no assunto e eu ia mesmo perguntar para a gente levantar isso aí, porque você era da área de exatas e agora você está fazendo nutrição. Como é que foi isso, né,
o desejo de entrar nisso aí? Conta para nós. A coisa foi bastante gradual, né? Assim, à medida que o blog foi se desenvolvendo, à medida que eu estava estudando o tempo todo, né? E aí, em conversas com a minha família, um dia a minha sogra falou comigo, né? Falou, pô, mas eu estou vendo que você está tão envolvido com isso, por que você não estuda formalmente? Né? E isso me deu um clique, sabe? E eu vi que, assim, a minha formação de exatas, eu gosto muito dela, ela me abriu muitas portas, continua abrindo até hoje, né? É muito bom entender como é que a rede de computadores e programação, tudo isso funciona, é muito prático, muito útil. Mas eu acho que a minha vontade de fazer coisas novas, de crescer mesmo, está dentro da nutrição especificamente, né? Em biológicas, mas em nutrição. Então eu decidi fazer o curso, né? Eu estava na metade do 5º período agora, quando eu tive que trancar. Eu pretendo voltar no que vem e vamos ver como é que se desenrola aí com a chegada do meu filho. Uhum. E aí, aí entra nessa situação que você começou a falar, que é assim, alguns professores não estão abertos, né? Mas tem outros, você chegou a me comentar, que você conseguiu modificar a perspectiva dos seus próprios professores e colegas. Sim. Então, isso é uma das partes mais fantásticas assim, da sua experiência, aí, que é legal compartilhar com os ouvintes. Em termos de colegas, é engraçado, eu até comentei com você lá naquele início, no primeiro período, eu já cheguei com a minha bagagenzinha pronta, né? Então, teve esse conflito direto com os meus colegas, porque todo mundo já chega no primeiro período com a bagagem também deles pronta, né? O ambiente nutricional nos serve, então todo mundo já sabia que tem que comer de 3 em 3 horas, que tem que comer tudo sem gordura, né? E quando eu falava, eu era o louco, né? O louco da turma. Só que aí, à medida que eu fui conversando, a gente foi desenvolvendo amizade, né, entre colegas, e um colega de turma decidiu tentar também, né, mudar os hábitos dele. Eu passei para ele ler o Barriga de Trigo, acho que ele leu também o livro do Taubes, né, e nesse primeiro período, em 6 meses, ele perdeu logo 20 quilos. Né. Então, assim, foi aquela coisa, as pessoas que estavam na sala falaram, pô, o Wilton não é tão louco assim, né? Mas ainda assim, a maioria, eles não acham mais que eu sou louco, porque eu sempre tenho evidências para me suportar, mas ao mesmo tempo é aquela coisa do tipo, eu te ouço, né, mas eu não vou acreditar em você agora não. Então, assim, a partir daí eu comecei também a ter contato com esses professores. Então, por exemplo, tinha um professor de fisiologia, né, que no dia que ele comentou alguma coisa sobre dietas de proteína, e a conversa foi se desenrolando, e eu falei, professor, mas você sabe, né, que a gente não precisa comer glicose, né, para que você tenha glicose em circulação. Eu vi que ele fez aquela cara meio assim, mas ficou por isso mesmo a conversa. Aí, sei lá, um mês depois, no mesmo período ainda, ele veio explicar pra gente como que era o processo de gliconeogênese, né, de fabricação de glicose pelo fígado. Eu falei, tá vendo? Você lembra daquela aula lá atrás que eu te falei? Que você ficou meio assim? Agora é você que tá falando comigo que o meu fígado consegue produzir glicose. Aí ele ficou assim, não, mas será que a glicose é suficiente? Né, não sei. Eu falei, não, cara, se a gente pegar, vamos pegar o livro de bioquímica, o livro de fisiologia, as coisas estão lá explicadas. Né? Eu vi que ele ficou mexido. Eu vi que ele começou a fazer, a praticar a dieta por um tempo, ele emagreceu uns 5, 6 quilos dentro do semestre ainda, e depois ele acabou se desligando da faculdade e eu não tive mais contato. Né? Mas o que eu percebo? Primeiramente, os professores que não são formados em nutrição, né, principalmente os bioquímicos, as pessoas que trabalham com fisiologia, né, a professora fugiu o nome da matéria. Mas assim, coisas ligadas a professora de microbiologia, né, microbiologia. Né? Então, quando eu falava sobre microbiota, sobre esse tipo de coisa, as coisas parecem se encaixar para eles. Né? Para um professor de nutrição, isso é um pouco mais difícil. Né? Eu me lembro da minha professora de bioquímica, que ela fez o doutorado dela na Suécia. Ela terminou o doutorado dela em 2010, 2009, não sei. Né? E aí, na aula, quando ela falou sobre a questão, o assunto também tinha variado um pouco, ela falou sobre a loucura que era fazer exercício em jejum. Eu falei, professora, mas uma pessoa que já está certo adaptada, né, que ela está em estado de cetose. Aí ela, não, mas a cetose, seus níveis de acidez vão subir muito. Peraí, vamos pegar o livro de bioquímica, da disciplina dela.
cetose não é cetoacidose, né? O Krebs mostrou isso lá atrás, em 1956. Né? E relembrei para ela, né? O que é corpo cetônico, como é que funciona, e ela fez aquela cara de, é mesmo. Então, assim, é incrível isso, como que a pessoa ela tem o conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela está tão circundada pelo ambiente nutricional, falando uma coisa que é diametralmente oposta ao que ela já sabe, que ela parece que esquece daquilo. Aí eu comentei, falei, olha, você sabia que na Suécia, lá onde você fez seu doutorado, desde 2008, o governo já reconhece dieta com baixo carboidrato como, no mínimo, tão saudável quanto? Aí ela, não. Eu falei, pois é. Então a coisa foi se desenrolando desse jeito. Né? Mas aí, novamente, professores que não são de nutrição, muito mais tranquilo conversar. Os professores de nutrição, eu sentia, na maioria deles estava muito aberto, né? Mas espelhava um pouco os alunos. Então, por exemplo, em sala de aula, o professor dando aula sobre fibras, aí eu falei, professor, eu estou com esses artigos aqui mostrando, são estudos prospectivos, todos eles, mostrando que a ingestão de fibra não está associada com proteção ao câncer, com isso, com aquilo. Aí, nossa, que legal, me dá para eu ler. Ele leu, mas ele não desfalou o que tinha falado. Entendeu? Outra coisa. A primeira aula de nutrição humana. Se você ficar em déficit calórico de 500 calorias por dia, em uma semana você vai perder 1 quilo. Eu falei, pô, mas 1 quilo de gordura ou 1 quilo de músculo? Não sei. Não, pô, mas não sei, né? Não sei, não tá bacana. Né? Porque se você não sabe o que você está perdendo, você pode estar arriscando muita coisa aí. Né? E além do mais, de onde que essa fórmula vem? Tá no livro tal. Beleza, mas a referência do livro tal. Tá no outro. Que tá no outro, que tá no outro, que no final não está embasado em estudo nenhum. Alguém algum dia falou que você comer 3.500 calorias a menos por semana vai te fazer perder meio quilo. Então, mas, de novo, fala-se isso, a pessoa entende, ou pelo menos, se ela não acredita, pelo menos ela não discute, né? Mas também não repassa. Outra coisa, no Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, né, a USP, né, que foi responsável pela escrita, não se fala mais em pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar não existe. Né? O guia do Ministério da Saúde não mostra mais isso. Né? Tem uma palestra do Carlos Monteiro, que é o professor da USP, né, que foi um dos caras que escreveu o guia de 2014. E ele é taxativo. Tem um slide da apresentação dele que ele mostra a pirâmide alimentar com um X vermelho cortado. Não existe mais pirâmide alimentar. O Ministério da Saúde do Brasil não reconhece isso. O que a gente aprende em sala de aula? Pirâmide alimentar. O que está colado na parede da escola da minha filha? Pirâmide alimentar. Poxa, quando é que o conhecimento vai se filtrar para o mundo acadêmico e principalmente para a escola de base? Porque agora não são mais os loucos da internet falando, é o Ministério da Saúde do Brasil. Hilton, esse é o momento ideal para eu relembrar. Dr. Stephen Nissen, chefe da cardiologia da Cleveland Clinic, disse com todas as letras, a nutrição se tornou uma área livre de evidências. Tá? E é mais ou menos o que você está colocando. E eu me espanto, eu sempre digo isso. Isso não é comum. Isso não acontece em todas as áreas das ciências da saúde. É um fenômeno bizarro, meio difícil de explicar, que só a sociologia, talvez daqui a décadas, olhando para trás, consiga dizer o que criou essa redoma que protege as crenças religiosas nutricionais da influência da evidência científica. É um fenômeno difícil de explicar. Exato. Você bem disse, quer dizer, os professores que são cientistas, tá certo? O professor de bioquímica, o professor de fisiologia e tal, em seguida que você mostra a evidência, ele diz assim, não, realmente, né? Agora, o da nutrição, ele está imbuído desse pensamento semelhante a uma seita, tá certo? Lembra muito aquelas seitas fechadas, onde as pessoas não têm contato com o exterior, elas só leem o jornalzinho publicado dentro da própria seita, só entram em contato com membros da própria seita, né? Aquelas seitas que depois o líder manda e todo mundo se suicida junto, certo? Esse é o comportamento atual, mas aos pouquinhos, assim, com influências como essa sua, que vai plantando a semente lá dentro, e muito tempo, infelizmente, talvez décadas, né? Eu tenho certeza que isso vai mudar e vai ser um estudo de caso sociológico. É isso que eu ia dizer. Graças a pessoas como o Hilton, como a Patrícia também, a Patrícia Reis também está estudando nutrição, tentando mudar, né, a situação na faculdade. Eu acho que esse tipo de influência vai acabar uma hora ou outra mudando. E o problema é que quando
mesmo que os professores aceitarem agora e começarem a ensinar a coisa certa, né, o que foi ensinado a gente há 40 anos, digamos assim, vai demorar um bom tempo até se converter na nova realidade, no novo senso comum, né? Então vai um tempo dessa inércia, até essa inércia se alterar e começar a se divulgar informação nova. Então a distância entre o conhecimento novo que sai hoje na ciência até o conhecimento que vai ser ensinado no colégio da criança, como você falou, é uma distância muito longa, né, se a gente perceber. Tem um agravante também, assim, eu tive conversas com professores, conversas mais particulares, né, mais francas, e de o cara virar para mim e falar, olha, a minha dieta é mais rica em gordura, eu como pouco carboidrato, relativamente ao que eu ensino, mas eu não posso ensinar. Eu não posso ensinar, porque o Ministério da Saúde não corrobora. Né? Eu posso ser punido se eu falar um negócio desse. Então, olha assim, só. Muitas vezes não é só coisa pessoal. Tem alguns que são assim, alguns acreditam realmente nisso, e ele não ensina porque ele acha que aquilo está errado. Né? Mas outros, não, fala, pô, realmente eu como mais gordura. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, mas é uma posição covarde, né, Elton? É uma posição covarde, vamos colocar. Doutor, assim, eu não diria covarde com tanta ênfase, sabe? Porque acontece que na prática também todo mundo tem que colocar o seu pãozinho em casa, né? Ou o seu baconzinho em casa, no nosso caso. Né? Então, assim, é complicado às vezes, sabe? Para quem vive de dar aula, para quem é professor, infelizmente no Brasil, né, é uma profissão ingrata, a gente sabe disso. Né? Mas, por exemplo, eu tive uma professora no semestre passado, ela deu para mim, foi nutrição e metabolismo. Ela já vem de uma geração de nutricionistas mais novos. Né? Ela tá fazendo doutorado agora, o doutorado dela é exatamente tratando pessoas obesas com volumes de gordura muito mais altos do que a nutrição convencional prega. Eles não ultrapassam o máximo recomendado, mas ainda assim, estão lá nos seus 30, 35% de gordura. Né? E ela falou que está tendo resultados excelentes, fenomenais. Né? Eu percebi que os atritos entre essa professora e outros professores, o pessoal achando que o que ela faz é absurdo. Entendeu? Então, assim, pô, ela pro nosso nível de presença de gordura na dieta, ainda está pouco. Né? Mas ela está muito acima do que a nutrição convencional prega e sofria por isso. Sim. Mais de uma vez, assim, eu ouvi, né, de terceiros, assim, que ela estava sendo criticada. Com certeza a gente reconhece ou essa cultura muda, ou o que eu acho que vai acontecer é que a nutrição, como área de estudo, vai se tornar uma coisa cada vez mais secundária, relegada a uma situação de irrelevância, né? Porque nós vivemos num mundo, hoje em dia, que as pessoas têm acesso à informação de outra forma, tá certo? Então, assim, as pessoas vão começar a auto-experimentar, as pessoas vão entrar em contato através da mídia, especialmente da mídia estrangeira, e aí tem gente como você, né, Hilton, que traduz bastante disso para ter acesso ao pessoal que não lê inglês. E aos poucos o que vai acontecer, na minha opinião, é que, infelizmente, o campo vai ser relegado a uma situação de pouca relevância, dado o fato de que, enfim, eles não obtêm resultados. Né? Pois é, das coisas que eu tenho visto e ouvido, né, tem muitos nutricionistas e médicos que me procuram para saber onde pesquisar, fontes, né, e eu acho que vai acontecer uma mudança de dentro para fora. É de sempre, né, a ciência não muda porque as pessoas são iluminadas, né, ela muda porque as pessoas se aposentam e ou morrem. Né? Então, assim, a nova geração, né, ela vai sair melhor. Eu tenho certeza que os meus colegas, ainda que eles não acreditem em tudo que eu falo, ficou uma pulguinha na orelha, porque foram 2 anos e meio eu buzinando. Acho que não teve uma aula que não tivesse alguma objeção minha, sabe? Falar, não, mas isso, qual que é a evidência disso? Teve gente que me achava um puta chato, né, mas vários eu acho que estavam com as orelhas abertas. Né, eu acho que essa mudança de geração, eu acho que vai mudar, assim, eu acho que a nutrição vai voltar a ser uma ciência aí, de destaque, e tem vários autores que falam isso também, né? Quando esse pessoal, esses dinossauros aí vierem a falecer, passar para a luz eles, eu acho que a nova geração realmente já está com bastante gente, de bastante influência, e vai começar a se modificar de uma forma legal, mas é legal saber como é que é a tua vida, digamos que está inserido numa área educacional, cursando nutrição, como é realmente tentar nadar contra a maré, né? Assim, eu me lembro, eu estou tentando lembrar agora onde foi que eu li, mas eu li, né? O cara falando o seguinte,
a nutrição, a nutrição de hoje, ela equivale à medicina do século XV. Né? Certamente a medicina do século XV era melhor do que a medicina do século XII. Né? Mas você não gostaria de ser operado hoje por um médico do século XV. Certo, exato. Realmente, pessoal, a gente podia falar o dia inteiro sobre esse assunto, na verdade. Eu acho que foi bem legal essa tangente que a gente saiu aqui, porque isso passou mesmo um insight de como é difícil até para quem realmente está dentro, estudando diariamente, tentando mudar o paradigma atual de medicina, de nutrição, né? Agora uma pausinha, só para a gente falar um pouquinho do alimento especial do dia, que como tradicionalmente a gente fala, que o alimento tradicional agora é o aspargo, olha só, o aspargo, né? Que ele marca o início da primavera. Por exemplo, aqui, né, agora que começou a primavera, está começando o verão já, todo mundo começa a vender aspargos, porque os aspargos nascem, né? E olha só, um fato interessante sobre o aspargo, dizem que ele foi inicialmente cultivado no Egito há mais de 2.000 anos atrás. E um ponto interessante dele também é que, olha só, um afrodisíaco natural baseado em aspargos foi descoberto em um livro do século XVI chamado Manual do Amor. Olha só, no século XVI acharam um livro chamado Manual do Amor que tinha um afrodisíaco baseado em aspargos. Claro, é só um fato interessante, divertido aí, né? O aspargos é lotado, é cheio de antioxidantes, ele possui um perfil de micronutrientes bastante completo também. E ele é perfeito também para as 3 fases do Código Emagrecer de Vez, como a gente fala. É um alimento de verdade, é um vegetal, é um legume. O que eu descobri que eu adoro, na verdade, porque eu fui numa feirinha dessa de fazenda, assim, que você compra direto do pessoal que cria, né? E comprei um raminho de aspargo. Eu vou tentar fazer. Daí eu fiz só com uma manteiga na frigideira e um pouco de sal em cima. Eu vi que é muito gostoso. Não precisa colocar mais nada. Curti. Grelhado e enroladinho no bacon, cara. Muito bom. Olha só, então, aí começa a brincadeira séria, né? Então fica como dica o pessoal tentar incluir na dieta esse alimento, completamente saudável, é muito fácil de preparar também, gostoso e tudo mais. Então é uma ideia aí para o pessoal adicionar a questão do aspargo. O aspargo verdinho, aquele que a gente compra fresco, né? Porque a gente é muito acostumado, pelo menos no Brasil, para mim aspargo era aquele que te via branco em compota, só preservado, né? Eu ia dizer pro pessoal, é o verdinho, tá? É o fresco. Não que não possa comer em conserva, mas o em conserva não tem graça. É um troço meio gosmento, assim. O verdinho é uma delícia, ele é crocantezinho, ele amolece, assim, na manteiga, é um espetáculo. É muito bom. Então fica a dica, pessoal, aproveitar, principalmente na época de primavera, que tem os aspargos mais frescos, né? Que aqui agora todo lugar que você vai, inclusive de um aspargo anabólico. O tamanho dele era desse tamanho, assim. Eu nunca tinha visto um aspargo desse tamanho. Para mim, aquilo era uma cana, não era um aspargo. Era o que eu ia comentar agora, praticamente uma cana de açúcar. Né? Exatamente. Quando eu vi, falei, não é possível que seja aspargo. Falei, meu Deus do céu. Então, ficou a ideia, pessoal. Agora, o segundo tópico, como foi prometido no início, tá? A gente vai bater um papo rápido sobre isso aqui, é que eu falei do ser humano de 210 anos. Né? Deixa eu embasar essa história. Eu estava vendo, essa semana passada, um documentário que estavam analisando a vida dos cachorros mais velhos do mundo, né? Que veio a falecer agora na Austrália, um cachorro chamado Maggie. Tá? Ele morreu com 30 anos de idade. A média de vida de cachorro, segundo o que tem os estudos mostrando, é de 11 anos. Essa é a média de expectativa de vida do cachorro. Esse cachorro viveu 30 anos. Tá? E outra coisa, a gente costuma dizer que um ano canino seria mais equivalente a 7 anos do ser humano. Eu não sei de onde saiu isso, mas é uma crença normal. Daí que eu tirei a ideia dos 210 anos. Então, o ser humano podia viver proporcionalmente até 210 anos, né? Mas essa é a brincadeira só para captar a atenção. Porque olha que interessante o que esse documentário mostrou, tá? Eles pegaram e entrevistaram o dono desse cachorro, que viveu com esse bendito cachorro por 30 anos da vida dele, né? Então começaram a entrevistar ele, tá? E como é que era a vida do cachorro? Agora veja só quanto coincidência tem com o que a gente propõe. Primeira coisa, o cachorro vivia uma vida ativa, tá? O cachorro, obviamente, não corria em esteira, tá? Acredite ou não, já vi documentário mostrando cachorro, na verdade, literalmente correndo na esteira, porque o dono não conseguia. O dono era tão gordo que ele não conseguia sair na rua para caminhar, então ele prendia a coleira do cachorro na esteira, ligava a esteira e o cachorro ficava correndo na esteira. Eu vi isso na televisão, eu acho uma coisa extremamente triste. Então, esse cachorro vivia uma vida ativa na fazenda, ajudando, né, a rebanhar o gado, as ovelhas, 2 vezes por dia. Então, ele corria e ajudava naturalmente a fazer isso. Então, ele tinha, a primeira coisa, uma vida ativa. A segunda coisa é que, ao contrário do que a maioria das pessoas faz, a alimentação desse cachorro não era baseada em ração,
como era um cachorro de fazenda, o que ele comia? Retalhos de carne. O pessoal matava animais ali para comer, então ovelha, carneiro e vaca, etc. Então esse cachorro comia retalhos de carne, ele comia, né, pegava um pedaço, um osso grande, assim, se divertia com aquele osso. De vez em quando ele comia legumes do tipo couve-flor ou cenoura, de vez em quando, raramente, segundo o dono. E outra coisa também é que esse cachorro tomava leite 2 vezes por dia. Aparentemente ele gostava desse leite. Mas o leite que eu estou falando aqui era o leite que saía direto ali da vaca, né? O leite saía direto da vaca e pro copinho do cachorro. Então esse era um hábito que o dono meio que construiu pro cachorro. Mas principalmente a dieta alimentar do cachorro era baseada em carne, retalho de carne e osso ali, né? Então o cachorro, querendo ou não, ele tinha uma alimentação forte, que a gente fala. Era uma alimentação baseada em comida de verdade, comida real, né? Então ele não comia aquela ração. E olha só como o paralelo que a gente faz, né? Vida ativa até agora e alimentação, tá? Agora olha o terceiro ponto, esse é o mais, assim, que mais deu estalo na minha cabeça. Perguntaram para o dono do cachorro, né? Se tivesse assim, um hábito que você sugeriria para as pessoas que têm cachorro hoje, para tentar fazer com que o cachorro viva bem mais como viveu o seu, qual seria esse hábito? Veja o que o cara falou. O cidadão falou, ó, não alimente o seu cachorro demais. Olha só, não alimente o cachorro demais. Ou seja, esse cachorro comia no máximo 2 vezes por dia. No máximo. De vez em quando o cachorro aparecia 1 vez por dia, só comia uma só. Ou seja, em outras palavras, esse cachorro fazia jejum intermitente, tá? Naturalmente. E não ficou diabético. E não era diabético e morreu com 30 anos. E não ficou diabético. Vale como resposta ali. Olha só, esse dono do cachorro não é nenhum especialista em nutrição, nem nada. É um fazendeiro. Ele, o conhecimento Sorte do cachorro. Sorte do cachorro. O conhecimento dele foi esse. Não alimente demais o cachorro. Não alimente... Agora vamos ver. Vamos pegar a visão de fora aqui. Olha só. Os 3 pontos que esse cachorro, do estilo de vida desse cachorro, tá? E vamos pensar como que isso cria um paralelo com o que a gente propõe. Primeiro, uma vida ativa, naturalmente, onde o exercício vem como consequência inevitável de uma necessidade de diversão, por exemplo, né? Então, se você leva o cachorro passear, pratica o esporte, etc., é uma vida ativa, né? Porque o exercício vem como consequência de uma diversão, não é uma obrigação de correr na esteira. Segunda coisa, uma alimentação forte, uma alimentação baseada em alimentos verdadeiros, não em ração. Então isso tanto vale para nós, seres humanos, né? Eu digo, o mais comum hoje em dia os cachorros comer ração, porque é prático para o dono também. Você chega, abre aquele saco lá, joga aquele monte de ração no prato, pronto, tá cuidado, o cachorro tem comida. Nós, seres humanos, somos a mesma coisa. O que eu chamo de ração humana é todo alimento que vem empacotado, né? Todos os farináceos, todos os açúcares, as sobremesas, todas essas coisas eu chamo de ração humana. Então nós, hoje em dia, estamos acostumados a comer ração de ser humano, que é essas coisas que a gente encontra no mercado, né? Porque é prático, né? E esse tipo de coisa. Então é o mesmo paralelo com o cachorro. O cachorro começou a comer comida de verdade a vida inteira. Nós também, se a gente comer comida de verdade, tem um paralelo perfeito aí. E o terceiro ponto, para fechar, é o jejum intermitente, que a gente deu nome para isso, mas é uma coisa que a gente precisou dar nome hoje, porque é uma coisa que parou de ser comum. Isso antigamente era norma. As pessoas comem quando tem fome, né, e levam um período de jejum naturalmente. E o cachorro fazia isso também. Então ele não tinha um potinho de comida sempre lá preparado de ração, ele não estava sempre com fome. Ele comia a refeição dele 1 vez por dia, de vez em quando o dono tentava dar uma segunda vez, mas ele não queria. Ele comia 1 refeição por dia. Então ele seguiu esse processo de jejum intermitente também. Então vida ativa, naturalmente, alimentação forte, baseada em alimentos reais e jejum intermitente. Olha só que paralelo incrível para a gente perceber como é que um cachorro saiu da média de viver 11 anos para viver 30 anos de idade, até falecer naturalmente dormindo, que é o que todo mundo gostaria que acontecesse, né? Muito interessante. É muito interessante, muito interessante. Então eu fiz até um vídeo no Facebook a respeito disso, para entender, porque a gente não é tão diferente assim no cachorro, querendo ou não, né, geneticamente. E você vê que hábitos aí naturais podem criar um paralelo, e é basicamente o que a gente, né, propaga aqui, esse tipo de coisa, né? Não deixar o corpo o tempo inteiro em estado anabólico, dar uma folga para o corpo poder se reciclar, se reforçar, fazer a autofagia dele, né? Se reconstruir, etc. A gente está o tempo inteiro em modo anabólico, comendo a carne em 3 horas e tudo mais, comendo ração ao invés de comida de verdade, etc. Então, veja só, eu achei legal trazer esse conhecimento dessa experiência que teve esse cachorro, né? E também a gente encontra a mesma coisa acontecendo em pessoas com grande longevidade. O pessoal lá do Japão, de Okinawa, esse pessoal das tribos isoladas. É basicamente o mesmo estilo de vida que eles seguem e por isso se beneficiam também de uma vida ativa e também onde vem a falecer depois naturalmente e não começam a falecer, como eu digo, aos 40 anos de idade, onde você começa a tomar remédio, você começa a morrer cedo hoje em dia, algumas décadas antes de chegar na hora. Isso, querendo ou não é normal só porque a maioria das pessoas
vive esse tipo de vida. Não é normal, só porque a maioria das pessoas vive esse tipo de vida, né? Então é bacana perceber esse tipo de coisa. Agora, Rodrigo, diga. Ainda falando rapidamente sobre o jejum, que é um assunto que eu vi hoje ainda, né? Saiu um artigo novo, um artigo que avaliou um número muito grande de mulheres que tiveram câncer de mama e verificou o quanto tempo elas ficavam em jejum. Não porque queriam fazer jejum intermitente, mas jejum espontaneamente. Tá? Então, o estudo mostrou o seguinte, em pacientes com câncer de mama, as que ficavam pouco tempo em jejum, quer dizer, já comiam logo antes de dormir e comiam direto logo depois de acordar. Tá? Isso estava associado com um aumento de 36% no risco do câncer de mama voltar e um aumento de 21% na probabilidade de morrer da doença, quando comparado com aquelas mulheres que ficavam mais de 13 horas em jejum. Tá? Então, o 13 horas em jejum aqui, para mostrar o seguinte, que mesmo jejuns curtos, tá? que hoje em dia, como você disse perfeito, assim, hoje a gente tem que chamar de jejum, que é tão raro que as pessoas fiquem algum momento sem comer, que a gente tem que dar esse nome. Mas seria o normal, né, numa sociedade onde as pessoas não comessem o tempo todo, que a pessoa jantasse, sei lá, às 8 da noite, e depois fosse comer às 8 da manhã, bom, isso já seria 12 horas, tá certo? Então, pessoas que fazem um jejum de mais de 13 horas, é a chance menor do câncer voltar. Tá? Então, fica a dica aí, não só não causa diabetes, tá? Como o jejum intermitente pode eventualmente diminuir o risco de recidiva de câncer de mama, o que faria sentido, porque a gente já conversou em outro podcast, quando falando sobre câncer, que as células de câncer gostam muito de açúcar. Exato. E tem muita associação positiva entre o jejum e várias coisas, é impressionante. E se a gente pensar hoje em dia, você falou jejum de 12 horas, que é um jejum, na verdade, que sempre foi natural na história do ser humano, 12 horas no mínimo. Jantou às 8, come às 8 da manhã, se for tomar café, tudo bem. Agora vamos pensar na vida moderna de hoje. A pessoa está trabalhando o dia inteiro, né? Ela chega em casa tarde, né? Se pegar o trânsito, chega em casa tarde, vai comer, digamos, come às 8. Depois vai querer comer um lanchinho da noite, sei lá, 10, 11, vai dormir, sei lá, meia-noite, 1h. Talvez ela nem queira comer o lanchinho da noite, mas ela tem que comer porque é saudável, né? Então. Tem que comer o tempo todo, tem que comer de 2 em 2 horas. Exato, sem contar. O melhor é se estiver comendo o tempo inteiro, né? Tendo um caninho que você só vai sugando um energético assim o tempo inteiro, né? Tipo filme de ficção científica. Mas se você pensar assim, a pessoa come a última refeição, digamos, 11 da noite, acorda às 6 da manhã, já toma um café rápido e sai pro trabalho. Então já foram 7 horas sem comer só, porque a pessoa não consegue comer dormindo, né? Se tivesse um método, acho, de colocar a proteína na boca enquanto estivesse dormindo, o pessoal ia fazer isso também, porque é muito bom, né? Tem que estar sempre com proteína. Um adesivo transdérmico de comida, sei lá. Imagina só, é ficção científica, mas não é tão longe da verdade não, né? Então veja só a dificuldade que é se fazer um jejum mínimo de 12 horas, que sempre foi aceito antigamente, né? Então, se você tem cachorro em casa, por exemplo, vale tirar esse conhecimento também da vida canina, né? E também pensar um pouco sobre o que você está alimentando o cachorro e como você está alimentando o estilo de vida que ele está seguindo, né? Por que não? Já que ele é o... Isso me relembrou até uma conversa que eu tive com uma professora, foi exatamente sobre essa questão de... Eu tinha lido o artigo da Zoe Rackham, exatamente falando sobre essa questão da frequência alimentar. E aí, quando eu comentei isso com a professora, ela falou, olha, realmente, ela se formou no início dos anos 80, e ela falou que até meados dos anos 90, o nutricionista só passava 3 refeições por dia. Né? Depois, magicamente, alguém determinou que eram 6. Ou alguns determinaram que eram 8. Né? E assim, 2 pontos ficam aí. O primeiro ponto é como que a determinação foi feita. A gente sabe como é que foi. Né? O movimento que teve, né, sobre questão de aumentar a frequência de ingestão de frutas para combate ao câncer. No iníciozinho dos anos 90, isso aí magicamente virou, né, comer de 3 em 3 horas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como que, para o profissional que está na área, muitas vezes é fácil quando vem um órgão maior e fala, olha, o que você estava fazendo antes estava errado, o certo agora é assim. E as pessoas, opa, agora é assim, então tá, aceitei, tá valendo a partir de agora. Acho que muitas vezes esse pensamento crítico se perde mesmo. Sim, com certeza. O problema básico, concordo plenamente, é o pensamento crítico. É a força. O problema é a força da autoridade, né? Imagina só se você é um professor de nutrição, por exemplo, numa faculdade federal, e você está propagando uma informação que é diferente daquela que vem, por exemplo, do governo, né? Eu imagino que deve ser bem difícil para um professor, que você falou que depende, né, daquilo para viver,
é difícil, né? Se alguém vier para ele e jogar na cara dele que tá falando uma coisa diferente do governo, não vão ser muita gente que vão defender essa pessoa, né? Então eu acho que numa briga ele pode realmente se bastante mal, que é triste, né? Porque aquela questão da covardia. Tem muita gente que é covarde mesmo, que não quer arriscar falar o que é diferente. Mas, por outro lado, também tem essas pessoas que vão receber uma opressão bastante pesada, né, na vida dela. Eu penso assim, a pessoa amparada em alto nível de evidência não vai se dar mal, mas vai ter trabalho. Vai ter trabalho, Vai né? sair da zona de conforto. Que muita gente não está disposto. Não sei, sinceramente, sabe? Sempre que eu lembro lá do caso do Inácio Semmelweis, né, meu coração dói toda vez, né? Ele foi o exemplo. Mas eu espero que a gente já esteja um pouquinho mais evoluído, né, na ciência do século XIX. Mas olha o John Yudkin também, acabar com a carreira dele, por falar a verdade, é complicado. Né? O poder da mídia ainda é muito grande, os interesses escusos. Mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que está fazendo, porque as coisas vão naturalmente, eu acho que a natureza naturalmente vai se regulando, e eu acho que está chegando um ponto, a gente está no melhor ponto da história desde o começo dessas porcarias, na verdade, né, de reverter isso. Então a gente está num ponto positivo, eu acho que a gente está começando um ponto de virada, onde a inércia está pegando força suficiente para continuar por si só, né. Mas a questão de continuar fazendo e esperando que a coisa dê certo. Deixa eu perguntar para vocês agora aqui, a questão do almoço lá, eu quero saber então, na prática, vamos fazer a rodinha e ao redor aqui e perguntar. Então, Dr. Souto, primeiro, você então começar a rodinha, por favor. O que você comeu no almoço passado? O almoço eu nem me lembro porque a janta foi ótima. Então a janta, vamos da janta. Ontem eu fui numa festa dos meus colegas de colégio. Me formei no colégio em 1987. Alguns eu não via desde então. Então, foi um churrasco, ok? E churrasco é fácil, né? Tá certo? A única coisa que eu não comia ali do churrasco era o pãozinho com alho. Então, foi um belo churrasco aí, com vários cortes de carne. Ótimo, ótimo. Hilton, o que você degustou aí? Cara, meu almoço ontem eu comi um bife de fígado, barriga de porco assada, que beleza. Um caldo de abóbora com frango que eu tinha feito. De sobremesa eu comi maçã e pasta de amendoim. Olha só, olha que maravilha, né? Para empurrar tudo, água. Olha que maravilha. Eu falo do fígado, cara. Eu adoro fígado, mas eu não sei contar a quantidade de pessoas que viram o nariz quando eu falo em fígado. Assim. De 10 pessoas que eu falo, 9,5 não gostam. Eu preciso comer fígado 2 vezes por semana, no mínimo. Fígado para mim tem gosto e olha o detalhe que o Hilton falou, usando água para empurrar. Lá no podcast passado a gente comentou, tem muita gente, né, Hilton, que pergunta se pode beber água ou se não vai fazer mal beber líquido durante as refeições. Eu ainda não sei direito onde é que saiu isso. Imagina, se a gente sente sede, é porque não faz mal, que a gente falou, né? A gente sentia aversão à água se não precisasse tomar água durante a refeição. Exatamente. A gente tem que, muitas vezes, o que traz a gente de volta pro chão é realmente pensar no paradigma evolutivo, né? Quando a gente para de pensar nas bobagens, que a gente está tão bitolado em detalhe, não sei o que, de bioquímica, vamos pensar um pouco no paradigma evolutivo, tentar basear as coisas nesse sentido, a gente logo percebe o que pode fazer sentido e o que não pode, né? Como essa questão da água, por exemplo, que parece bastante óbvia. Diga, Dr. Souto, quer dizer alguma coisa? Eu quero saber o que você comeu. É verdade, esqueci, olha só. Não, eu fiz jejum, não, tô brincando. E na verdade eu vou almoçar mesmo, eu também não tomo café, eu almoço normalmente às 2, ou às vezes eu como uma refeição por dia que nem o cachorro lá, né? Como só uma refeição bem grande no dia só. Não, eu fiz um mexido com carne moída, que eu sou muito prático na cozinha, eu gosto de tirar a prática. Então eu abri a carne moída, coloquei na frigideira com manteiga, e coloquei uma mistura de legumes que eu compro congelada, vem, né, congelada fresquinha, porque eles congelam assim que eles escolhem o bendito do legume, né, e aqui a gente conta com bastante qualidade. Na verdade, no Brasil, quando a minha mãe estava falando, né, você consegue comprar congelado aí, mas aqui o que eu estou comprando congelado, você congela, você faz, ele fica todo mole. Eu acho que depende do processo, então vale tentar... a técnica, tentar encontrar um legume que você congela, o flash frozen, que eles falam, congela bastante rapidamente, né? Bastante rapidamente. Tem que ser muito rápido, tem que tirar todo o ar, tem que ficar a vácuo. E tem o transporte, né? Se o legume ele descongelar e congelar, não fica mais igual, as fibras vão se alterar, etc. Então, eu tento fazer isso, então eu coloco aquela carne moída com manteiga, já jogo dentro também essa mistura de legumes, e gosto bastante de açafrão, que açafrão eu falei no episódio passado, acho que foi como alimento do dia. Coloco bastante alho, açafrão e cebola. Para mim tá feita a refeição, ótimo, rápido, nutritiva, sensacional. Então,
Maravilha. Pessoal, essa conversa foi excepcional até agora. Só relembrando aqui, o pessoal, né, novamente, da tribo, faça parte da Tribo Forte, aproveitar as receitas que a Patrícia está colaborando e um monte de conteúdo extra que tem lá dentro. O pessoal que quer emagrecer com um programa que siga todas as bases científicas, que seja estruturado, baseado em tudo que a gente está falando, eu convido você a ver todos os detalhes do programa Código Emagrecer de Vez. É só acessar o códigoemagrecerdevez.com.br, você vai ter todas as informações lá dentro, ok? Eu espero que essa conversa toda tenha ajudado. A gente falou bastante aqui sobre muita coisa interessante, Hilton. Acho que foi bastante legal ter você aqui, você colaborar, como que é a tua vida, até mesmo dentro da nutrição, como que é dentro dessa bolha que você está tentando aí lutar e quebrar fora, como foi a tua transformação também. Eu acho que foi bastante legal, bastante proveitoso. Então, agradeço o tempo de vocês dois, espero que o pessoal tenha curtido, e a gente se vê então no próximo episódio, na próxima terça-feira. Um bom dia para vocês dois. Um bom dia. Rodrigo. Obrigado novamente pelo convite. Até mais, grande abraço. Abraço.